Acho que sim, né? Ó, vamos lá. Certo? Lembre-se de eu dar uma olhada no chat antes de terminar a aula, tá, gente? Então, olha lá, vamos ver isso aqui na imagem, né? Olha só, tá aí, ó. Aqui, pessoal, a imagem do coração, certo? De uma forma didática, cortado ao meio, tá? Porque não dá para cortar ele ao meio desse jeito, né? Ele não ia ficar esse cortezinho perfeito que vocês estão vendo aí. Mas observe o seguinte, ó. Existem 4 cavidades. Essas 4 cavidades eu tenho ali em cima, ó, A, E e a D, tá vendo? E logo do mais abaixo eu tenho o VE e o VD. Esse AE eu estou falando de átrio esquerdo, enquanto que o AD eu estou falando do átrio direito, beleza? Aí por que é interessante que você saber que existe o átrio direito e o átrio esquerdo, tá? Porque se você observar, existem diferenças anatômicas entre o ventrículo direito e o ventrículo esquerdo, tá? Ei, David, eu já anotei. Ei, seu Faro, já anotei que tem uma diferença aí nesse ponto branco, né? Nessa linha, nesse desenho branco aí, né? Nessa parte aqui, que eu não sei se vocês conseguem ver o apontador do mouse, mas eu estou mostrando aqui, ó, que tem como se fossem 2 conexões aqui, né? E nessa outra aqui tem um ponto mais fixo aqui, certo? Deixa eu estar falando sobre isso também. A gente vai ver já um detalhe sobre essas válvulas, tá? Já falar sobre elas. Mas existe também, pessoal, uma outra diferença que você não pode deixar de observar, tá? Observe que do lado esquerdo do ventrículo, o músculo miocárdio, ele é mais espesso, ó. É como se literalmente o músculo miocárdio do lado esquerdo do coração, ele fosse mais, digamos assim, marombado, ou seja, fosse mais hipertrofiado, tá? Isso tem uma razão fisiológica, tá? Isso tem um motivo para ser assim. O David vai explicar isso lá na parte de fisiologia humana, tá? Esse lado esquerdo do coração é o lado responsável pelo bombeamento do sangue que vai se direcionar à parte dos órgãos, na circulação corporal, circulação sistêmica. Mas isso aí o David vai explicar com mais detalhe, tá? Vamos passando. Olha só, essas cavidades do coração, pessoal, elas têm vários pontos, né? Vários detalhes, vários nomes, né? Então, olha só. Lembra que eu mostrei aqui no desenho anterior esses pontos brancos? Vou até mostrar aqui de volta. Esses pontos brancos aqui no meu desenho são chamados de válvulas, né? De válvulas, na verdade, tá? De válvulas, tá? E essas válvulas ou válvulas, tá? Elas são chamadas de, no caso da válvula do lado direito, ela é chamada de tricúspide, enquanto que a válvula do lado esquerdo, ó, aqui é do lado esquerdo, ela é chamada de válvula bicúspide ou mitral, ok? Isso por conta da quantidade de conexões de ligação, tá, da válvula com o músculo miocárdio interno, ok? Lembrando também, além dessas estruturas, pessoal, dessas estruturas aqui da tricúspide do lado direito e da bicúspide ou mitral do lado esquerdo, existem também outras válvulas, né? Que são, no caso aqui, pessoal, essas válvulas que estão aqui, por exemplo, saindo do ventrículo para o resto do corpo. Bem aqui, ó, onde eu estou mostrando o computador do mouse, tem uma outra válvula, né? Que fica mais claro de você observar nesse outro desenho aqui, ó, tá? Esse desenho aqui, pessoal, é um desenho que mostra as válvulas que são chamadas de válvulas aórticas, tá? Ou semilunares, tá? A válvula tem a válvula aqui do caso aórtica, certo? Cadê o mouse aqui? Essa aqui, certo? E aqui desse lado, tá? No caso aqui do que estaria saindo aqui, ó, do ventrículo direito, eu teria também uma válvula que é chamada de válvula pulmonar, tá? Observe que aqui, ó, chegando no coração pelo lado direito, eu tenho aqui, por exemplo, a veia cava superior, e aqui embaixo, não está mostrando no desenho, mas também existe, pessoal, veia cava inferior. E essa veia cava inferior, pessoal, ela está vindo diretamente lá da porta hepática. E deixa que diabo é porta hepática, mano? Gente, porta hepática é um vaso sanguíneo que está saindo do fígado direto para o coração, tá? E o sangue está chegando no coração. Então, quando ele chega no coração,
ele vai subir pela veia cava inferior, certo? E vai cair aqui dentro desse espaço aqui, ó, que é chamado de átrio direito. Depois o sangue vai descer aqui, ó, para o ventrículo direito. E do ventrículo direito, pessoal, esse sangue sobe, que vai sair, no caso aqui, pelas artérias pulmonares, tá? Não sei onde é que tá o nome aqui, deixa eu procurar uma outra imagem, tá? Vou mostrar aqui uma outra imagem aqui, ó. Não, aqui não dá para ver muito bem, não, mas eu vou mostrar numa outra imagem, tá? O sangue vai estar saindo do ventrículo, no caso do ventrículo direito, pelas artérias pulmonares, tá? E aí esse sangue, pessoal, ele vai ser levado lá para os pulmões, tá? Quando ele vai receber a oxigenação nos pulmões, quando a gente for estudar o sistema respiratório, a gente vai ver que esse sangue que chega nos pulmões, eles passam por um processo chamado de hematose, que é onde acontece a troca gasosa, e aí aquele sangue volta para o coração. Só que agora, no caso do retorno, preste bem atenção num detalhe. O sangue está saindo do coração para o pulmão, por um vaso chamado artéria pulmonar, tá? Aqui no outro lado da imagem, aqui do lado esquerdo, ela aparece bem aqui, ó. Mas não esqueça de imaginar que essa imagem ela é como se fosse um ovo aberto ao meio, tá? É onde bem aqui, ó, onde vocês estão vendo, bem aqui, ó, artéria pulmonar. Essa estrutura aqui, pessoal, ela comunica o lado direito do coração, tá? Imagina essa imagem fechando, né? Como se fosse assim, uma coisa aqui, um ovo de Páscoa, né? Com as duas metades que se encaixam, tá? Então, a artéria pulmonar leva o sangue cheio de gás carbônico lá para os pulmões, tá saindo do coração. E aquele sangue que vai receber oxigênio, ele vai chegar no coração pelas veias pulmonares, que no caso aqui estão do lado esquerdo, ó. Essas que estão aqui, ó, no átrio esquerdo. Do átrio esquerdo descem para o ventrículo, do ventrículo elas sobem por um vaso sanguíneo chamado de aorta, tá? Vamos lá, coisas que você não pode esquecer daqui de jeito nenhum, tá? Primeiro, a gente já viu que o coração tem 4 cavidades. A gente já viu que o coração ele está envolto por membranas, né? No caso do pericárdio, tem a estrutura interna do músculo chamado de miocárdio, tem uma membrana interna chamada de endocárdio. A gente viu também que existe uma comunicação entre os átrios e os ventrículos. Essa comunicação entre os átrios e os ventrículos, pessoal, elas se dão através das válvulas ou válvulas, que no caso do lado direito, a gente vai ter uma válvula chamada de tricúspide. Por que é chamada de tricúspide, seu Farner? Eu não sei por que é chamada de tricúspide. Porque, gente, ela tem 3 pontos de fixação aqui, ó. Não sei, gente, vocês conseguem ver o apontador do mouse? Vocês conseguem ver o apontador do mouse, gente? Dá pra ver, professor, ele só tem um lagzinho. Ele fica desaparecendo, né? Ó, bem aqui, ó. Tá vendo que aqui, ó, um ponto de fixação. Aqui, ó, outro ponto de fixação. Na verdade, aqui é um único ponto, tá? Um único ponto de fixação, aqui mais um e mais outro. Ou seja, a comunicação que existe entre o átrio direito e o ventrículo direito, no caso, é a válvula tricúspide, que ela é chamada de tricúspide porque ela tem 3 pontos de fixação, como se fosse um tripé, tá? Ela começa lá no átrio e termina lá no final do ventrículo. Ela está conectada como se fosse um tripé. Já do lado esquerdo, pessoal, essa comunicação ela se deve através de uma válvula chamada de mitral ou bicúspide. Por quê? Porque só tem 2 pontos de fixação. Cadê o mouse? De vez em quando ele some aqui, ó. Bem aqui nesse ponto, tá? Então a gente viu isso. Aqui agora a gente precisa ver um outro detalhe, gente. Não esqueça disso, tá? Alguns livros de biologia, alguns livros, geralmente a literatura, vocês já devem ter reparado que quando a gente vai ver sistema circulatório, sistema cardiovascular, etc., como vocês queiram chamar, normalmente nós pintamos as imagens entre cores azuis e cores vermelhas, tá? Isso muitas vezes pode levar alguns alunos a confundir um pequeno detalhe. Presta atenção no que eu vou explicar agora. Nas imagens azuis, quando se refere aos vasos, a maior parte dos vasos, veja que eu não estou falando todos, eu estou falando a maior parte desses vasos, certo? A maior parte desses vasos, por exemplo, bem aqui, ó,
aqui na veia cava superior. Está pintado de azul, tá? Por que está pintado de azul, Sr. Farner? Porque azul significa, pessoal, dizer que aquele sangue que está vindo ali é um sangue rico em gás carbônico, certo? É um sangue que precisa ir para os pulmões. E geralmente, pessoal, tá? Ele vai circular dentro de um vaso sanguíneo chamado de veia. Ou seja, o sangue venoso, ou seja, sangue rico em gás carbônico, vai estar circulando na maior parte das vezes dentro das veias. Desde por que você está insistindo em dizer maior parte das vezes? Por que você está falando para a gente prestar atenção nesse detalhe? Porque olha só o detalhe agora. O sangue que chega no coração, pessoal, rico em gás carbônico, que precisa chegar até os pulmões para receber oxigenação, ele sai do coração e vai para o pulmão por uma artéria, tá? Ele sai do coração para o pulmão através de um vaso que é uma artéria. E por que eu estou falando isso? Porque alguns alunos, pessoal, eles memorizam de forma errada que, por exemplo, sangue venoso circula em veia, sangue arterial circula em artéria. E isso está errado, tá? Não é assim, porque tem esse detalhe, tá? Tem a artéria pulmonar, que vai circular sangue rico em gás carbônico, e retornando do pulmão para o coração, o sangue vindo cheio de oxigênio, ele vai circular, pessoal, em veias pulmonares, tá? Então, isso são detalhes que você não pode esquecer jamais, tá? Vamos lá recapitular tudo, né? Porque a anatomia tem muitas quedas decoreba mesmo, tá? Aí vou fazer umas indicações para vocês, pessoal. Uma coisa que ajuda vocês a memorizarem isso, a aprenderem isso, que, por exemplo, isso aqui eu aprendi, nunca mais eu esqueço isso, tá? Uma das coisas que faz a gente memorizar onde é que tá, onde é que é o nome de cada ponto, é você pegar uma imagem dessa, sem nome, né? Você pega uma imagem com um nome e uma outra imagem com um nome na internet. Você pega uma imagem tipo essa aí que eu peguei, tá? E você deixa uma com os nomes dos órgãos e outra sem os nomes. Aí você passa um tempo lendo, olhando a imagem, né? Vendo outras imagens, cada ponto anatômico. E depois você tenta sozinho preencher a imagem que você deixou em branco, tá? É normal que você cometa erros, tá? A gente está aqui para cometer erros mesmo, a gente está aprendendo, tá? Então, isso é uma atividade que vai fazer, isso é uma atividade que eu estou passando caso você se sinta acolhido por ela, tá? Não, você não tem a obrigação de fazer ela, não. Mas olha, eu vou lhe dizer, perdão, eu vou lhe deixar bem claro, isso lhe ajuda muito, tá? Ajuda muito a você memorizar os pontos anatômicos, tá? Vamos passando para a gente poder seguir adiante, tá? Olha só. Vamos ver um pouco agora da morfologia externa, ou seja, como é que é a parte de fora do coração. A gente viu aqui no slide anterior os órgãos internos. Ah, sim, um detalhe que eu esqueci de falar. Observe aqui um detalhe, pessoal. Veja que o ventrículo que no caso, o ventrículo esquerdo, e aqui esse outro lado, que é ventrículo direito, olha o bizu aqui como eu vou dizer para vocês, ó. Esse Farney, como é que tu sabe que esse lado aqui, ó, mostra, pronto. Como é que esse lado aqui é o ventrículo esquerdo e esse lado aqui é o ventrículo direito? Aliás, perdão. Esse aqui é o esquerdo, esse que eu estou mostrando com o mouse. E esse aqui é o direito. Como é que tu lembra disso? Como é que você sabe isso? Porque olha só, gente. Lembra que eu falei para vocês que o miocárdio do lado esquerdo do corpo, ele é mais hipertrofiado, ele é mais grande, né? Ele é mais maior, né? Brincando, vamos dizer assim. Mais maior de grande, né? Ou seja, ele é mais musculoso. Aqui, pessoal, observe aqui, ó. Tá aqui o miocárdio, ó. Isso aqui é o miocárdio, ó. Tá? Tudo isso aqui é miocárdio. Então, observe que se desse lado aqui, ó, essa parede aqui que eu tô mostrando com o mouse, ela é mais grossa do que esse lado aqui que agora eu tô mostrando com o mouse, certo? Significa dizer que esse lado aqui é direito, enquanto que esse lado aqui é esquerdo, certo? Isso é um bizu para você não esquecer, ok? Outra coisa, observe que esses dois ventrículos, eles estão separados totalmente um do outro. Não existe, pessoal, nenhum ponto aqui, ó, no coração, no ponto anatômico, que permita a mistura do sangue do lado direito com o sangue que está no lado esquerdo. Ou seja, não existe mistura
de sangue venoso com sangue arterial, tá? O coração humano, ele tem um septo, tá? Septo interventricular, que no caso é essa divisão aqui, ó, essa separação entre os ventrículos, que separam totalmente os ventrículos do estrutura do coração humano, tá? Ok? Vamos seguindo. Ó, já na parte externa, a gente tem tanto artérias coronárias, direitas e esquerdas, como a gente também tem as veias, tá? A veia magna, a veia média e a veia mínima. E tem também o seio coronário. Como é que é o esquema de distribuição? Primeiro eu tenho a parte ascendente, ou seja, a parte que está lá no comecinho da porta da aorta. Caso você não tenha percebido onde é que é a aorta, pessoal, é esse vaso maior que fica aqui no coração que eu estou mostrando com o mouse, aqui nesse gifzinho aqui do slide, tá? Deixa eu ver se eu consigo ampliar ele aqui, tá? Não vai dar certo não para ampliar. Deixa eu ver o que vocês estão falando. Eu vou explicar esse slide e vou dar uma olhada nas perguntas de vocês, tá? Explicar esse slide e vou ver as perguntas. Então, aqui, ó, nessa parte que está saindo do coração, esse vaso que faz uma curva, ele sai pelo lado esquerdo, é como se ele saísse apontando para cima e fizesse uma curva para o lado esquerdo apontando para baixo, perdão. Ele sai do coração apontando para cima e faz uma curva para o lado esquerdo apontando para baixo, tá? Isso é a parte que a gente chama de ascendente da aorta. A partir dessa parte ascendente da aorta é que eu vou ter a coronária direita e a coronária esquerda, que são, pessoal, os dois vasozinhos que vão se ramificar bem aqui em cima, que eu vou mostrar numa outra imagem. E cada estrutura dessa, as artérias coronárias, elas vão se ramificar mais uma vez, entre ramo interventricular e ramo marginal. Como é que é isso? O ramo interventricular, ele está mais, pessoal, entre os próprios ventrículos do coração. O marginal ele vai se localizar já lá para as margens, a parte mais externa do órgão, tá? E a mesma coisa vai surgir aqui também, aqui para as coronárias esquerdas, tá? Mas entenda, assim como o coração tem artérias em cima dele, ele também tem as veias. Para que servem essas veias? Para levar o sangue rico em gás carbônico, que está sendo produzido lá no músculo miocárdio, tá? Ela tem que ser levada de volta, tá? Lá para os pulmões, tá? E aí, nesse caso, a gente vai ter quem? As veias cardíacas, tá? Que a gente tem a magna, a média e a mínima, tá? E tem também o seio coronário. Vamos aqui, ó. Vou segurar nessa imagem, tá? Para poder voltar aqui e explicar mais do ponto de vista anatômico e vou ver as perguntas de vocês, tá bom? Vamos lá, ver se tem alguma dúvida aqui. Cadê? Onde está vocês? Ah, não, é bem aqui, te amarrado. Pronto, vamos aqui. A aula está sendo gravada? Acredito que sim. Sim. Professor, quando uma pessoa tem uma parada cardíaca... Peraí, deixa eu achar aqui mais um. Pronto. Quando uma pessoa... Cadê? Tem uma parada cardíaca e a parada cardiorrespiratória. Qual é o ponto principal que falha no coração? Ó, como o próprio nome já diz, parada cardiorrespiratória. Quando a gente fala em parada, significa dizer, literalmente, que falhou no coração um ponto que a gente chama de ponto de nó sinoatrial. Desde o que diabo é isso, nó sinoatrial? É porque existe, pessoal, nervos que são localizados do tronco cefálico direto para o coração. E o nó sinoatrial, pessoal, é a parte do coração que é responsável pela transmissão dos impulsos nervosos. E se aquele ponto não leva a informação nervosa para o coração produzir os batimentos, né, que a gente vai chamar... Vou já responder de novo, tá? Se o coração ele não tem os batimentos que a gente vai ver mais à frente, que são chamados de sístole e diástole, o coração simplesmente para. E quando o coração para, não chega sangue nos pulmões, tá? E se não chega sangue nos pulmões, os pulmões também param, tá? É isso que é chamado de parada cardiorrespiratória. Numa parada cardiorrespiratória, a pessoa tem pouco tempo para sobreviver, porque, primeiro, falta oxigênio, tá? Por conta da falta de transmissão Pronto, já respondeu aí, Rodaico. Nó sinoatrial. Valeu, Rodaico. Então, vai faltar oxigênio no corpo. É mais ou menos assim, gente. Imagine você ter que ficar com a cabeça dentro d'água. Você consegue ficar com a cabeça dentro d'água por muito tempo sem respirar? Não, tá? Você não vai conseguir.
Da mesma forma que você não consegue ficar muito tempo sem inspirar o oxigênio, os seus músculos, sejam ele o miocárdio, seja o músculo estriado-esquelético, seja qualquer músculo do nosso corpo, eles também não conseguem ficar sem uma demanda de oxigênio. Tá? Por quê? Porque as células morrem. Se as células morrem, o tecido morre. Se o tecido morre, o órgão morre. É isso que a gente chama de necrose. A tela tá preta. Aqui para mim tá normal. Como é que tá para vocês aí, gente? É Bianca Alves está dizendo que a tela tá preta. Alguém responde aí. Não sei como é que tá aí para vocês. Ó, deixa eu ver aqui a outra pergunta. Tá preto também. Preta como? Tá? Gente, como é que tá para vocês? Aqui tá normal para mim. Nossa, velho. Não acredito. Não, tá preto não, gente. Tá só a tela do computador dele, porque ele tá respondendo as perguntas, ele tá vendo o chat. É isso, eu tirei, ó, gente, porque assim, ó, eu tirei aqui o slide, tá vendo, ó? Vocês estão vendo aí o slide aparecendo, ó, e desaparecendo? É só porque eu tirei a apresentação para poder ver a pergunta, tá? Era isso que vocês estavam vendo, era? Ou não? Enfim, né? Ó, então vamos ver aqui, ó. Posso dizer que o lado direito do coração bombeia sangue para os pulmões e o esquerdo para os órgãos periféricos? Vamos lá. O lado direito bombeia sangue para o pulmão? Sim, o lado direito vai estar bombeando sangue para o pulmão. Perfeito. Enquanto o lado esquerdo, ele vai impulsionar sangue para os órgãos, tá? Para todos os órgãos, não somente os periféricos, tá? Observe que o lado esquerdo, ele tanto vai bombear sangue para os órgãos periféricos, como para os órgãos vitais, tá? Bom, vamos ver se tem mais alguma pergunta aqui. Pronto. Massa. Ó, vou mexer aqui na apresentação. Vocês estão vendo o que aí agora, gente? Abre o microfone para vocês falarem aí. Vocês estão vendo o slide com a imagem do coração? Agora Não vi. Repete, por favor. eu estou. Pronto. Tá todo mundo vendo, Eu gente? tô vendo. Alguém não tá vendo a imagem do coração? Tô vendo. Pronto. Acho que para a maioria tá dando certo. Ó. Então vamos lá. Observe que aqui, ó, a gente tem dois planos de visões anatômicas, tá? A gente tem aqui o coração, é meio como se ele estivesse dando uma volta, sabe? Você estivesse vendo os lados diferentes, tá? Observe aqui, ó. O vaso maior que eu comentei, que eu estava mostrando lá na imagem que estava reduzida, né? Que esse aqui, pessoal, é a aorta, tá? Essa aorta aqui, ela tá saindo, ó. Essa base desse vaso aqui que eu estou mostrando com o mouse, ela vai estar saindo, pessoal, do ventrículo esquerdo, certo? A aorta, né? Até pegando o gancho aí da pergunta, certo? Que eu não lembro que foi exatamente que perguntou, mas pegando o gancho da pergunta. Aqui do lado esquerdo vai estar saindo do coração esse vaso enorme, né? Que inclusive é um vaso bem grande, né? Para vocês terem uma ideia, você cabe uma caneta, sim, a espessura é um pouquinho maior do que uma caneta Bic, tá? Ele vai estar saindo aqui do coração pelo lado esquerdo, ele vai saindo e faz uma curva, ó. Tá vendo que eu falei que ele faz uma curva? Ele faz uma curva, que a gente chama isso aqui, pessoal, de arco da aorta, tá? Essa curva aqui, ó, tá? Essa curva, pessoal, do arco da aorta, é a partir dessa curva que, por exemplo, vai descer até aqui, ó. Essa parte que eu tô mostrando aqui no mouse é chamada de porta da aorta abdominal, tá? É desse vaso aí, pessoal, dessa artéria, na verdade, que vão ramificar, por exemplo, a porta entérica, que vai para o intestino, a porta hepática, de vaso, né, de artéria, que vai para o fígado, a porta renal, né, que vai levar o oxigênio para os rins. Aqui também, gente, é justamente a porta que vai estar levando o sangue rico em oxigênio para os órgãos sexuais, para todas as partes do corpo, tá? Então, vamos lá. Observe que aqui em cima, no arco da aorta, tem 3 ramificações, ó. Essas 3 ramificações, pessoal, eram justamente essas ramificações que eu estava mostrando aqui, ó. Tá? Essas ramificações, elas são, pessoal, assim... Opa, perdão. Elas são dessa forma para fazer com que o sangue... Ó, ele tá vendo que ela vai ramificando? Ó? Quanto mais eu subisse aqui o desenho, mais ramificações ela ia ter, tá? Essas ramificações, ó, elas são para quê? Para que desses dois primeiros aqui, ó, vá subir sangue, pessoal, para o cérebro, tá? E esse outro que está aqui do lado, ó, é que vai levar sangue para o nosso braço esquerdo, tá? Inclusive, é uma curiosidade que muita gente tem, né?
O aferimento de pressão ele é mais preciso quando ele é feito do lado esquerdo? Justamente por esse motivo, pessoal, porque a aferição de pressão feita do lado esquerdo, ela recebe uma influência muito maior do órgão, literalmente do coração, porque ele está daquele lado ali, tá? Ah, Deus, eu posso medir a aferição de pressão do lado direito? Aí eu não sei se pode ou não, tá? Aí eu sou biólogo, eu não sou enfermeiro, eu não sei se pode fazer isso, mas o que eu aprendi é que o ideal fosse feito do lado esquerdo, tá? Por essa razão. Mas vamos lá. Observe que aqui, pessoal, a parte externa do coração, a gente tem, ó, vamos, mouse, aparece, pronto. Aqui a gente tem, ó, tá vendo que tá pintado de azul, como eu comentei com vocês, ó? Esse lado de azul é o lado direito, tá? Esse lado aqui, ó. Aqui, pessoal, eu vou ter quem? A veia cava superior, certo? A veia cava superior, que é essa porção. Volta, mouse, pronto. Aqui é a veia cava superior. Essa veia cava superior, pessoal, essas duas ramificações que vocês estão vendo aqui, ó, elas estão vindo lá do cérebro também, tá? Porque, na verdade, elas têm essa ramificação todinha aqui, ó. Certo? Essas ramificações aqui maiores, ó, que estão vindo, né, que estão subindo, ou seja, lá para a região mais proximal, ou seja, mais próxima ao cérebro, ela está vindo lá do cérebro, trazendo o sangue rico em gás carbônico. E o sangue vai vir aqui, certo? Pela veia cava superior, certo? E vai entrar aqui no átrio direito, ok? Observe que aqui tem um átrio direito. Observe também que aqui embaixo a gente tem uma imagem pintada de azul também. E essa imagem pintada de azul é aquela que eu comentei alguns slides atrás. Que no caso aí, pessoal, é a veia cava inferior que vai estar vindo lá do fígado, tá? Que vai estar vindo lá da porta hepática. Tá vindo lá da porta hepática do fígado, certo? Mas observe também, pessoal, que a gente tem o órgão, no caso do coração, ele tem várias veias, ó. A veia cárdia parva, tá? A veia cárdia magna, que é essa que vai aqui, ó, circulando por todo o órgão do coração, por fora dele, tá? Essas veias que estão aqui, ó, a magna e a parva, elas estão aqui justamente para poder fazer com que o sangue que sai do miocárdio rico em gás carbônico, ele leve esse sangue rico em gás carbônico lá para o tronco pulmonar, certo? Que no caso aqui, ó, é a artéria pulmonar bem aqui, tá? Que vai levar o sangue rico em gás carbônico lá para o pulmão, tá? Ao mesmo tempo existe aqui, ó, o ramo circunflexo, tá? Que no caso aqui o ramo circunflexo da aorta, tá? Que vai estar levando o sangue oxigenado para o músculo miocárdio. Porque você tem que entender o seguinte, pessoal. Assim como os nossos músculos, eles precisam de oxigênio, eles precisam de irrigação sanguínea, o músculo miocárdio, mais do que qualquer outro músculo do nosso corpo, ele precisa de uma demanda energética muito maior, tá? Não só demanda de energia, como demanda de oxigênio, tá? Então, vamos lá. Vou explicar logo uma coisa que geralmente as pessoas me perguntam quando eu estou explicando isso. Observe que aqui, pessoal, eu tenho, por exemplo, aqui o ramo circunflexo, né? Ou seja, é o ramo interventricular inferior da aorta. Imagine, por exemplo, bem aqui nesse ponto onde está localizado o nome do vaso, esse ponto aqui do vaso ele ficasse obstruído, ele ficasse entupido, né? Por exemplo, como que pode ficar entupido disso? Por exemplo, né, existem estudos que demonstram que o sedentarismo, que, por exemplo, a falta de atividade física, no caso do sedentarismo, aliada a uma dieta rica em gorduras, tá? Ou seja, o tabagismo também, tá? Todo esse tipo de comportamento, eles podem fazer com que o indivíduo desenvolva uma coisa chamada de placa de ateroma. E o que é placa de ateroma, Silfarne? Gente, placa de ateroma é como se fosse, por exemplo, imagine um cano na sua casa. Aí você tem uma caixa d'água, tá? Aí você construiu a casa, tá lá a caixa d'água, tudo limpinho, tudo perfeito, mas você passou muito tempo sem limpar os canos. Aqueles canos, eles podem entupir? Podem. Do mesmo jeito que os vasos do seu coração também podem entupir, tá? Então, quais são os indicativos? Tem também o fator genético. Se você é filho de pessoas que morreram, né, que tiveram problemas cardíacos, existe uma predisposição para que você também venha a ter, tá? Mas vamos lá. Se bem aqui nesse ponto, volta mouse, pronto. Se bem aqui nesse ponto ficou entupido, ficou obstruído,
Vamos lá. O sangue, ele tá vindo aqui, ó. Tá aqui a aorta, né? Tá aqui a artéria esquerda. Aí ela tá vindo aqui, ó. Aí tem o ramo circunflexo passando aqui pro lado direito. Aí tem aqui o ramo descendo aqui. O ramo vindo para a questão mais distal, ó. Tá vendo que ele tá descendo? E aí, se bem aqui ficou entupido, como é que bem aqui nesse ponto vai ter oxigênio, pessoal? Não vai chegar oxigênio lá. Então, se falta oxigênio naquele ponto, vai aumentar a acidez do sangue. E aí isso vai fazer com que as células do músculo miocárdio, elas morram. E isso pode ser chamado de infarto, tá? E aí, muitas vezes, dependendo da condição, dependendo do grau de obstrução, dependendo, enfim, do grau de quanto foi obstruído, do quanto o tecido foi lesado ou não, o médico consegue fazer uma coisa que vocês vão ouvir falar agora, mas com certeza vocês já ouviram falar isso em outras vezes, que é a questão da ponte de Safena. A ponte de Safena, pessoal, nada mais é do que o médico retirar um vaso de alguma parte do corpo, pode ser geralmente da perna, pode ser do braço também, em alguns casos, tá? Mas geralmente é da perna. E aí ele vai lá, tira o vaso, gruda esse vaso bem aqui na porta da aorta, pode ser aqui na parte coronária esquerda, bem aqui no tronco da aorta, vai depender muito da situação, tá? Quem vai avaliar isso, onde deve ser feito, é o médico, tá? Eu não tenho nem cacife para dizer qual é o ponto exato, mas ele vai colocar, literalmente, ele vai grudar um vaso aqui e vai grudar o vaso depois do ponto de obstrução. Para quê? Para literalmente criar uma ponte que leve sangue oxigenado para aquela região. E aí, claro, à medida que o indivíduo fica sem oxigênio, quanto mais tempo ele fica sem atendimento médico, maiores são as chances dele vir a óbito, tá? E aí, claro que também tem a diferença entre infarto, desse que eu falei de infarto de miocárdio, tem a diferença de infarto agudo de miocárdio, que é quando a obstrução é total, tá? O vaso fica completamente obstruído e o músculo morre por falta de oxigênio. É isso que é o infarto agudo de miocárdio, tá? Enfim, eu precisava comentar essas coisas com vocês, tá? Mas do ponto de vista anatômico, o que você não pode esquecer daqui? Vamos lá, vamos recapitular. Primeiro, veia cava superior, veia cava inferior. A veia cava superior está vindo de onde? Ela está recebendo o sangue do cérebro, o sangue da cabeça, tá? Ela está recebendo o sangue dos braços, tá? E esse sangue está chegando no coração pelo átrio direito, beleza? Ao mesmo tempo que aqui também a gente está vendo na imagem, volta, mouse, pronto. Aqui a veia cava inferior, está vindo lá do fígado, está trazendo sangue do corpo todo. Vai jogar aqui tudinho isso dentro do átrio direito. Do átrio direito desce e sobe pela artéria pulmonar, que é essa que está sendo mostrada aqui, ó, ou tronco pulmonar, certo? Daqui ela vai para o pulmão, volta, mouse, pronto. Vai para o pulmão, esses dois ramos aqui, ó, tá vendo? Vai um para o lado direito, outro para o lado esquerdo. Isso aqui é justamente porque ela vai para o pulmão, tá? E aí, chegando dos pulmões, o sangue vai vir pelo lado esquerdo. Vai entrar pelas veias pulmonares e vai entrar, pessoal, aqui, ó, no caso aqui, ó, dos ventrículos esquerdo. Aí desce, aliás, átrio esquerdo, desce para o ventrículo esquerdo. E aí depois esse sangue sobe aqui, ó, pro tronco da aorta. No caso aqui a gente está vendo aqui a parte ascendente, porque ela está subindo. A gente tem o arco da aorta, que é a parte que está fazendo a curva, e tem o tronco descendente da aorta, e aqui a porção abdominal da aorta. Beleza? Esses detalhes você não pode esquecer, tá? Aí você, né, inclusive também tem aqui, ó, o ramo circunflexo da aorta, que é o que irriga o músculo cardíaco, e o que traz, né, o que vai limpar o excesso de gás carbônico, a maior parte dele é limpo por conta da veia, aqui, ó, da veia cárdia magna. Ô, mouse, volta. Pronto, tá aqui, ó, a veia magna, que essa aqui tá pintada de azul, tá? Lembrando, não é porque tá pintado de azul que quer dizer que somente em veia circula sangue venoso, tá? Quer dizer que naquele momento ali, o sangue que tá ali é venoso, ok? Vamos nessa. Morfologia externa. A gente tem a veia cava, já comentei. A gente tem a artéria tronco-pulmonar, que eu já comentei também. A gente tem as veias pulmonares, que eu já comentei, que elas estão lá do lado esquerdo. Eu já comentei também. A gente já falou também aqui sobre a aorta, que leva o sangue, né, do ventrículo esquerdo para o corpo. A gente já viu isso também, tá? Então, vou passar esse slide.
Olha só essa outra imagem do coração. Observe que ao longo da aula, a gente está vendo o coração por diversos pontos de vista, certo? Por quê? Porque para que você entenda que aquele corte que a gente viu no começo da aula, aquele cortezinho, entre aspas, perfeito, né, no meio do coração. Ah, só um minuto enquanto eu bebo aqui uma água, tá, gente? Aquele ponto lá que a gente viu com as 4 cavidades, aquele corte é um corte didático, tá? Não dá... Para que eu conseguisse cortar daquele jeito, o corte não teria que ser reto. Então, vamos lá. Aqui, ó. Artérias pulmonares, ó. Essas aqui, ó. Olha só, pintada mais de azul, mais roxo, né? São artérias pulmonares, né? Aí tem a direita e a esquerda. Vai levar o sangue rico em gás carbônico para o pulmão. Artéria, levando o sangue rico em gás carbônico. Observe que aqui também eu tenho a veia cava superior, veia cava inferior, né? A gente já viu que a superior está vindo trazendo sangue lá da cabeça, dos braços e tal. E aqui está vindo da porta hepática. Aqui, então, desse lado, eu vou ter aqui, ó, o átrio direito. E logo aqui embaixo eu vou ter o ventrículo direito. Ao passo que do outro lado, ó, veia pulmonar superior esquerda, tá? E a veia pulmonar superior direita, tá? Esses 4 vasozinhos aqui que vocês estão vendo, ó, esses 4 aqui, ó, que eu estou mostrando com o mouse, eles estão entrando dentro do átrio esquerdo, tá? São 4 buracos que estão conectando, que estão ligados, né? Estão dando acesso para o átrio esquerdo. Esses buracos, eles estão trazendo sangue lá dos pulmões, tá? E aí, desses órgãos aí, vai entrar no átrio esquerdo, certo? Do átrio esquerdo, desce para o ventrículo esquerdo, e o sangue que está lá dentro vai sair aqui, ó, pelo tronco ascendente da aorta, vai passar aqui, ó, pelo arco da aorta, e vai, essa curva aqui, ó, ela vai vir para cá, ó, vai vir descendo assim, ó, lá para a porção da aorta abdominal, tá? Enquanto que esses 3 ramificações aqui, ó, elas vão se ramificar para as artérias coronárias, né? Para as carótidas, as jugulares, né? Aliás, a carótida que vai levar o sangue oxigenado lá para o cérebro, tá? Não se esqueça também, pessoal, que essa parte de músculo é o miocárdio. Essa parte aqui, ó, é o seio coronário, é uma estrutura fibrosa, tá? Que está meio que dividindo os átrios dos ventrículos, tá? E detalhe, essa parte amarelada que a gente está vendo aqui no desenho, isso aqui é gordura, tá? É uma gordura que existe mesmo ali no coração. Essa quantidade que está aí é uma quantidade que é considerada saudável, tá? Mas a gente pode ver facilmente na internet a comparação de 2 corações, né? O coração de uma pessoa que era obesa e o coração de uma pessoa que não era obesa. Você vai notar que o coração do obeso, pessoal, infelizmente, ele está totalmente envolvido por um tecido gorduroso, um tecido amarelado, tá? Não sei se eu consigo mostrar isso para vocês. Deixa eu ver se eu consigo mostrar isso em imagens. Deixa eu abrir aqui uma guia. Vocês estão vendo a minha tela aí, gente? Sim, prof. Pronto, eu estou abrindo aqui uma página da internet. Vocês estão vendo? Sim. Vamos ver aqui essa imagem do coração. É coração humano. Como é que é o nome? Sedentário. Sedentário. E tá obeso e normal. Eu acho que vai aparecer, né? Obeso. Aparece aqui. Imagem. Pronto. Tá aqui, gente, ó. Essa é a imagem bem clássica, né? Imagem. Vocês estão vendo a imagem aí, ó? Pronto. Essa quantidade de gordura que vocês estão vendo aqui, pessoal, é uma quantidade de gordura que provavelmente ajudou o indivíduo a vir a óbito, tá? E aqui, pessoal, vocês conseguem identificar algum desses vasos aqui, ó? Aqui, ó. Quem é essa parte aqui mais avermelhada, ó? É miocárdio. Deixa eu pegar a imagem real do coração para a gente ver os nomes mesmo, né? Imagem real, anatomia, coração, imagem real. Ó. Não, mas eu quero uma imagem real.
Pronto, a gente tá com o nome, né? Com o nomezinho fica fácil. Vamos pegar aqui uma imagem que fica sem nome. Pronto. Deixa eu ver aqui. Ali tá com o nome. Vamos ver se consegue alguma coisa nessa aqui. A imagem tá horrível. Deixa eu ver se consigo mais. Pronto, aqui tem mais imagens. Ó. Pronto, essa imagem aqui tá boa. Se bem que tá pequena, né? Tá horrível. Vamos ver se eu consigo ampliar essa imagem. Aí vai aparecer a... Vamos ver se eu consigo abrir ela. Ah! Não, eu não quero me cadastrar no Pinterest. Ver mais. Onde é que tá o ver mais aqui? Mais imagem grande. Cadê imagens? Onde é que é? Poxa, agora... Onde é que eu vejo imagem grandes, bicho? Poxa, agora... Mas vamos lá. Vamos ver. Se você só clicar com o botão direito e abrir uma nova guia, ele não vai abrir só a imagem. Abrir imagem. Eu queria imagem grande, sabe? Eu queria imagem grande. Pronto. Deixa eu ver se isso aqui tá... Não, aqui é GIF. Ah, aqui dá, aqui dá. Vamos ver aqui. É sim, né, que você disse? Ó, ela tá vindo... É, ficou pequena, ó. Tá vendo? O problema é esse. Eu queria a imagem que fosse grande. Aí eu só dá zoom na página, tá? Vou ver aqui. Ó, vamos lá tentar identificar aqui, ó. Tá vendo esse vaso aqui, ó? Alguém sabe o nome desse vaso aqui, ó? Isso aqui, pessoal, ó. Isso aqui tá indo lá para os pulmões. Ele tá indo para os pulmões. Que vaso é esse? É a artéria pulmonar, tá, gente? Artéria pulmonar. Beleza? Ó, ela vai ter as ramificações delas aqui, mas desse outro lado aqui, ó, saindo aqui, ó, ia ter a porção do outro vaso. É, aqui, ó, quem que é esse aqui, ó? Esse vaso aqui maior. Isso aqui é a aorta, tá, gente? Aqui, ó, o tronco ascendente da aorta, que é a parte onde está saindo. Aqui o arco da aorta. E aqui, ó, a porção que está ramificando para vir até aqui na parte abdominal. Aqui desse lado, você sabe que ponto é esse aqui? Alguém sabe? Ó, gente, esse ponto aí, pessoal, é a veia cava superior. Tá? É a veia cava superior. Então, esse lado aqui que eu tô com o mouse, ó. Esse lado aqui é lado direito ou lado esquerdo? Esse que eu tô mostrando com o mouse aqui, ó. Isso aqui é direito ou esquerdo? Só esquerdo. É o esquerdo. Muito bem, muito bom. Por que eu sei que é o esquerdo? Porque olha só para o lado que a aorta tá indo, ó. A aorta faz a curva, pessoal, sempre pro lado esquerdo, tá? Olha só, a veia cava superior tá desse lado aqui, ó. Então, bem aqui por baixo, ó, estaria a veia cava inferior. Então, esse aqui, ó, bem esse ponto aqui que vocês estão vendo aqui, ó, esse aqui é o átrio, tá? Direito. E nesse ponto aqui, ó, essa porção aqui desse lado, ó, aqui, ó, tá vendo? Esse aqui é o átrio esquerdo. Esse aqui embaixo, ó, é ventrículo direito e desse aqui do lado é ventrículo esquerdo, tá? Gente, a anatomia, ela tem muito desse... O pessoal fala muito, ah, mas a anatomia é muito decoreba. É, gente, infelizmente tem essa questão da anatomia, ter muito de decorar mesmo, sabe? Você aprende a detectar os pontos ali, tá? E aí a minha dica é, por exemplo, olha essa imagem que tá aqui no nosso slide, tá? Pega uma imagem dessa, tira os nomes tudinho. Vai tentando preencher os nomes e depois faz uma comparação com a sua própria imagem, tá? Isso te ajuda muito, tá? Por que eu tô falando isso? Porque na faculdade, pessoal, a gente fazia uma prova, que a prova era mais ou menos assim. O professor chegava, que é a prova prática. O professor chega, bota o órgão lá e ele coloca alfinete no ponto onde ele vai perguntar. Aí ele coloca, por exemplo, colocou um alfinete amarelo aqui nessa porta na artéria pulmonar. Aí ele bota o ponto lá em cima. Que ponto é aquele? Ele vai te perguntar. Você descreve que ponto é o alfinete azul, que ponto é o alfinete amarelo, entendeu? Então isso ajudou muito esse exercício de você ir preenchendo os nomes, tá? Me ajudou muito. Ajuda muito vocês também, tá? Bom, vamos lá. Morfologia interna, ou seja, a parte interna do coração. Vamos lá. Vamos falar agora dos septos, né? Vamos falar dos septos das válvulas, né? Ele tem esse septo atrioventricular, certo? Que é aquela divisão entre o ventrículo direito e o ventrículo esquerdo, né?
Os átrios são separados pelo septo interatrial e os ventrículos os ósseos, atrioventricular. É isso aqui, pessoal. Essa é a imagem que eu estava mostrando antes para vocês, ó. Aqui é uma imagem real, ó. Certo? Como é que eu vou saber qual é o lado esquerdo e qual é o lado direito aqui, Deus? Gente, bizu, ó. Olha a grossura desse miocárdio aqui, ó. Olha a grossura desse. Olha a grossura desse aqui, ó. Isso aqui, pessoal, é lado direito. Esse aqui é lado esquerdo. Se esse aqui é lado esquerdo, aqui eu tenho uma válvula que é chamada de quê, pessoal? De bicúspide, tá? A porção da bicúspide aqui, ó. Tá? Bem aqui, ó, eu vou ter aqui o tronco da aorta, aqui o átrio esquerdo. Aqui, ó, a porção do ventrículo direito, e aqui em cima a porção do ventrículo direito, tá? Aqui, ó, mais uma vez aqui, ó. Aqui, ó, a tricúspide, certo? Ou a tricúspide, que é a do lado direito. E aí, observe, ó, que aqui, ó, do coração tá saindo aqui, ó. Tem um vaso grandão saindo aqui, ó. Isso que eu tô mostrando aqui com o mouse. Aqui, pessoal, tem uma outra válvula bem aqui. E bem aqui dentro onde a seta tá apontando, tem uma outra válvula, tá? Aqui nessa imagem, ele está evidenciando o septo interventricular, que é o que separa um ventrículo do outro. Mas também existe... cadê? Deixa eu mostrar. Não, é antes. Também existe esse ponto, pessoal, aqui em cima, ó. Esse ponto aqui de cima, que são os septos atriais, né? Tá? Que separam os átrios, ok? Então, vamos lá. Além disso, a gente tem outras válvulas, né? Não tem só a bicúspide e a tricúspide, tá? Que no caso não está localizado, ó. A válvula tricúspide localizada entre o átrio direito e o ventrículo direito. Tricúspide, 3 pontos de fixação, aquela que parece um tripé grudada lá no ventrículo, tá? Ela tá de qual lado? Ó, lado direito. Por isso que a imagem AD é átrio direito. VD é ventrículo direito, tá? É importante que vocês aprendam essas siglas. Por quê? Porque essas siglazinhas que a gente usa, pessoal, elas aparecem, por exemplo, nas radiografias, elas aparecem nos exames, elas aparecem em diversos pontos de investigação médica, tá? Eu vou dar um outro exemplo para vocês entenderem como isso é importante. Às vezes você vai fazer um exame na coluna, aí vem lá no exame, vem assim, ó, C1, C2, C3, ou vem também, por exemplo, T1, T2, T3, aí vai. Pode vir também L1, L2, pode vir S1, S2, S3. O que é isso, Davis? É a porção da coluna vertebral que ele está falando. Por exemplo, quando é a porção C, quando é a porção T, por exemplo, é a torácica. Quando é a porção C, é a cervical, que é a do pescoço. Tá? A torácica é onde tem as costelas. Logo abaixo das costelas eu vou ter as lombares, que são chamadas, não, reduzidas a L. E lá na região do cóccix eu vou ter as sacrais, né? Que por isso que é chamada de S. Aí vou ter S1, S2 até, enfim. É por isso que é importante vocês pegarem essas siglas, tá? Isso vai aparecer no dia a dia de trabalho de vocês. Né? Acredito eu que eu esteja falando com a turma da enfermagem. Talvez tenha alunos também da farmácia, não sei. Mas isso é uma coisa que, independente da área que você vai estar, gente, isso aqui você precisa ter um conhecimento básico disso, porque ajuda você até mesmo interpretar, interpretar não, né? Digamos que interpretar quem faz isso é o médico, mas entender um pouco melhor os exames que você faz, entendeu? E aí, além disso, ó, mais uma vez, tricúspide, lado direito, e aí eu vou ter também, por exemplo, a bicúspide ou mitral, que é do lado esquerdo, ó. Por isso que tem o E aqui, ó, tá? Mas além dessa, lembra que eu falei que tinha outras válvulas? As semilunares. Vamos lá dar uma olhada nelas, ó. Tá aqui, pessoal. Olha só, essas que vocês estão vendo aqui, ó. Aqui, ó, é a mitral, tá? Mitral tá onde mesmo, hein? Onde é que tá a mitral? Tá aqui a tricúspide, ó. 3 pontos, tá vendo? Ó? Ela se abre em 3 pontos, certo? A tricúspide está de qual lado, hein? Tricúspide de lado direito. Bom, tricúspide de lado direito,
mitral, lado esquerdo, tá? Aqui agora, acho que fica mais fácil vocês entenderem quando eu falo em 3 pontos de fixação, né? Porque olha só como é que ela abre. Ela abre em 3 pontos. Enquanto que a bicúspide ou mitral, ela abre um ponto no meio, assim, ó. Entendeu? Tem 2 pontos que se fixam lá nos ventrículos, lá na base do ventrículo. Então, olha só. Aqui, pessoal, essas 2 válvulas que a gente já tinha visto elas, são a do átrio para o ventrículo. Beleza. Mas do ventrículo para a aorta e do ventrículo para a artéria pulmonar, também tem outras 2, tá? Que no caso eu vou ter que aqui, por exemplo, ó, aqui, ó, a válvula pulmonar, certo? Que ela vai estar aqui, ó, esse espaço aqui, ó, é a válvula pulmonar. E esse espaço aqui, ó, que se abre em 3 também, ó, um ponto aqui, outro ponto aqui, outro ponto aqui, ó, tá? São justamente, ó, observe que enquanto essa aqui tá fechada, essa aqui tá aberta. Quando essa aqui estiver aberta, essa outra tá fechada. Mas isso aí já é fisiologia. Eu vou deixar essa parte para o Chuchu explicar. E eu vou logo adiantando, pessoal. Isso aqui não é fácil, não. Vocês vão ter que estudar, viu? Vai ter que sentar a aí na cadeira para estudar, porque é complicado, tá? É porque, na verdade, funciona assim, ó. Enquanto um lado está contraído, o outro está relaxado. Enquanto um está relaxado, o outro está contraído. Mas isso é quase que ao mesmo tempo. Então, por isso que dá uma confusão, tá? Mas olha só. As válvulas que eu queria mostrar, tá? Tricúspide, lado direito. Bicúspide ou mitral do lado esquerdo, certo? Aí eu tenho a válvula aórtica e a válvula pulmonar. As 2 podem ser chamadas de semilunares, beleza? As 2 têm 3 pontos de abertura. Elas abrem em 3 pontos, ok? Aqui no caso da pulmonar, ela está ligada entre o ventrículo direito e a artéria pulmonar. Já no caso aqui da válvula aórtica, esse ponto aí, pessoal, você, por exemplo, se você tivesse como entrar aí, você iria cair dentro do ventrículo esquerdo. Beleza? Tranquilo até aqui? Eu sei que é muita coisa, né? A gente fica meio muito doido, né? Aqui, né, falando das válvulas, ó. Ó, gente. Olha só, aqui do lado esquerdo, ó. Do lado esquerdo. Ela aberta, né? Ó, ela aqui permitindo a passagem do sangue, certo? E aqui ela fechada, ó. Tá vendo, ó? Ok? À medida que ela tá aqui, ó, a gente chama de bicúspide por causa do ponto de fixação e abertura, ó. Aqui ela se abre em 2 pontos, tá? E lá na tricúspide, isso aqui seriam 3, né? Como a gente viu aqui na imagem anterior. Mas olha só. Aí aqui, a tricúspide que a gente está vendo aqui, ó, a imagem real dela, ó. Claro que essa imagem que vocês estão vendo aqui, pessoal, já é a imagem de uma peça, tá? Inclusive, é uma outra informação que você precisa ter. Quando você chega no laboratório de anatomia humana, você não vai dizer que lá você tem cadáveres. Você não vai dizer isso. Você vai dizer que lá tem peças de estudo anatômico, tá? E geralmente, dependendo do professor, se eu tivesse levando vocês aqui para um laboratório de anatomia humana, eu sempre tenho o respeito de dedicar 1 minuto da nossa aula em homenagem às pessoas que morreram e aquelas pessoas que estão ali servindo de estudo para o nosso aprendizado, né? Para o nosso, enfim, para o nosso estudo e aprendizagem mesmo. Então eu dedico sempre 1 minuto de respeito àquelas pessoas que morreram, mas estão ali nos servindo ainda de conhecimento, né? De fonte de conhecimento, né? Essa imagem que vocês estão vendo aqui embaixo, pessoal, é uma imagem de uma peça anatômica desidratada, tá? Uma peça de uma peça já mais velha, vamos dizer assim, tá? Mas apesar de velha, você consegue ver todos os pontos aqui direitinho, ó. Volta, mouse, pronto, tá? As cordas tendíneas, né, que são os pontos de fixação. Aqui a parte fibrosa da válvula, tá? E bem aqui onde ela está localizada, tá? Beleza? Vamos seguindo. Só beber um pouquinho d'água aqui que eu tô com a garganta seca. Aqui no desenho é tão mais fácil de identificar. No desenho é mais fácil. Mas deixa eu te dar um toque. Eu não sei quem foi que falou comigo. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver. No desenho é mais fácil mesmo. Foi. Cadê? Peraí. Eu não sei quem foi que falou comigo. Não sei. Mas enfim. Rodaico. Pronto, Rodaico, assim, ó. No desenho,
realmente é mais fácil, tá? É por isso que a gente começa estudando a anatomia humana pelo livro que tem o desenho, tá? E aí, os livros de anatomia humana, que são considerados os melhores livros de anatomia, são justamente os livros que têm desenhos mais fiéis possíveis da imagem real. Claro que, por mais que a imagem seja parecida com a real, nunca vai ser a mesma coisa, tá? Mas como a imagem ela é muito próxima, a sua imagem, a visualização que você tem do órgão fica mais fácil. Isso aqui é o tipo do estudo que você faz geralmente assim. Você pega, sei lá, na minha época eu estava com um livro chamado Sobota. É um verde, né? Que aí vai ter diferença, anatomia crânio-facial, anatomia crânio-pescoço, anatomia dos órgãos, enfim, vai, né? Aí eu pegava justamente o que o professor cobrava, eu ia pegar esse livro e eu ficava lendo, olhando as imagens e tentando, né, meio que identificar os pontos ali, tá? O bizu, pessoal, é você aprender o local da imagem, mesmo a imagem estando em pontos diferentes de visualização. Por exemplo, não sei se vocês repararam, mas a minha imagem do coração, ela não ficou fixa só num plano de visão. Não é somente aquela imagem parada, que você vê só claramente o lado esquerdo, claramente o lado direito. Eu estou ensinando a vocês literalmente a como reconhecer, mesmo na imagem distorcida ou vamos dizer assim, em rotação, você identificar qual é o lado direito e qual é o lado esquerdo. Por exemplo, eu falei do miocárdio, né? Eu falei, por exemplo, da estrutura do tronco da aorta. Ou seja, esses detalhes é que quando você vai vendo no livro, aí você chega na peça anatômica real, aí você vai procurar na peça anatômica real aquilo que você vê no livro. Entendeu? É mais ou menos assim que a gente faz, tá? E isso é muito interessante, isso é muito legal, entendeu? Assim, eu gosto muito dessa disciplina. Eu queria ter, né, inclusive, explorado mais ela na graduação, mas, enfim, né? Aqui, Professor, gente... a respeito das apostilas, você já viu no site? Não, ainda não vi, eu recebi, mas ainda não tive tempo de ver, tá? Mas O assim, Zeca falou que era o professor que iria dizer qual era a apostila melhor. Tá, pois é, eu não vi ainda, cheguei a ver ainda, então não vou poder comentar muita coisa sobre ela. Mas assim, eu vou dar um conselho para vocês também, não sei exatamente quem falou comigo, mas é um conselho. Por exemplo, na faculdade como é que funcionava? O professor ele indicava um livro, certo? Mas ele deixava logo claro a seguinte coisa, gente, ó, eu estou indicando um livro para vocês, mas é um livro base. Por exemplo, o Zeca deve provavelmente ter indicado essa apostila para vocês terem a base, tá? Mas é interessante que você não se prenda a esse livro, tá? Por quê? Porque se você se prende apenas àquele ponto de vista, aquela referência, fica difícil de você ampliar a sua visão, ampliar seu conhecimento, entendeu? Então, o ideal é que você leia a apostila, leia um livro, leia um outro livro, leia, mas não tô com livros em casa, eu estou sem grana para comprar livro, dá uma olhada na internet, entendeu? Por exemplo, ó, se você joga lá no Google, anatomia do coração, você vai ver a imagem lá, entendeu? Você vai ver, por exemplo, anatomia real, você vai ver as imagens lá, você pode ficar treinando, vendo as imagens assim, entendeu? Pelo menos do ponto de vista anatômico, é mais fácil, né? Nesse sentido. Já na fisiologia, não. Na fisiologia, você vai ter que sentar a bunda mesmo para ler, entendeu? Você vai ter que ler e reler e ir tentando entender ali o processo. E aí, gente, eu vou dar uma dica também para vocês. Uma coisa que me ajudou muito a entender o funcionamento dos órgãos era eu ler, assim, isso é o meu método, tá? Tem gente que aprende melhor lendo, gente que aprende melhor, enfim, lendo em silêncio. Eu aprendia melhor lendo em voz alta. Eu lia, pessoal, como se eu estivesse explicando para vocês, como se eu estivesse dando essa aula, entendeu? É como se eu estivesse simplesmente lendo um livro e explicando para alguém. Ao mesmo tempo que eu fazia isso, como se eu estivesse explicando para alguém, eu ficava, caralho, bicho, é isso mesmo, ó, faz sentido e tal. Então, para mim, facilitava. Tem gente que aprende melhor com post-it, né, botando ali os recadinhos ali, fazendo como é o nome? Mapa mental e tal, né? Você tem que entender que você e cada um indivíduo que está assistindo essa aula tem formas diferentes de aprender, tá? Então, por exemplo, pode ser que a forma de ler em voz alta para você seja bom, para o seu colega seja ruim. Pode ser que para o seu colega fazer um mapa mental, por exemplo, desenhar a imagem, puxar as setas e desenhar, escrever, para ele seja melhor, para você seja ruim. Então, o ideal é que vocês encontrem em vocês a melhor forma que vocês têm de aprender. Porque isso vai valer para anatomia, para fisiologia, para qualquer coisa que vocês forem estudar, gente.
Entendeu? Esse é o melhor recado que você pode receber e a melhor forma que você tem de aprender mesmo, de fato, entendeu? Porque não é, vou decorar ali e tal, faço a prova, passei, mas depois eu esqueço, tá? Vou até tirar aqui para poder mostrar uma coisa para vocês. Mostrar não, né? Porque podemos ter uma conversa mais franca. Porque assim, uma vez eu estava no hospital, gente, eu estava numa sala de UTI com a minha tia, que infelizmente ela veio a óbito, né? Depois disso, não nesse momento. Mas a enfermeira, ela chegou na sala da UTI. Olha só, para você ver como é importante você não decorar as coisas, tá? Ela chegou na sala de UTI e ela fez o quê? Ela chegou na sala da UTI de brinco, de óculos. Não, de óculos eu fico até calado, de brinco, de óculos, de cordão, um cordão e anéis. Para quem fez a disciplina de microbiologia, sabe que a infecção hospitalar, ela se deve, um dos veículos de transmissão de infecções hospitalares está justamente nos utensílios que a pessoa não deve usar ao entrar dentro de um ambiente hospitalar desse grau de segurança. E aí, quando ela foi examinar minha tia na época, ela foi colher a amostra de sangue, eu olhei para ela e perguntei assim, você sabia que... Aí eu falei isso para ela, né? Você sabia que entrar numa UTI com anéis, com brinco, isso é um veículo de transmissão de infecção hospitalar? Ela ficou olhando para mim com a cara mais do tacho do mundo, gente. Aí ela ficou assim para mim sem saber o que fazer. Você tem, agora só um momento, tem uma outra pessoa que possa atender aqui minha tia? Porque essa senhora ela não tá adequada para estar nesse ambiente. Gente, os enfermeiros estavam lá, ficaram de boca aberta, porque eu cheguei lá de bermuda e chinela. Entendeu? Claro que eu tinha passado por asepsia, eu não estava com a roupa de bermuda e chinela, ou seja, eu não era uma pessoa que aparentava ser alguém que sabia. É isso que eu tô querendo dizer para você, entendeu? E aí a pessoa fica assim, nossa, velho, eu tô errada. E ela não teve nem a humildade de pedir desculpa. Mas por que eu tô dizendo isso para vocês? Porque pode ser, gente, que na vida profissional de vocês aconteça a seguinte coisa. Aconteça de vocês passarem por situações em que vocês vão precisar do conhecimento que vocês estão aprendendo agora. Então é por isso que é interessante, gente, a gente tirar daí da cabeça a ideia de que eu tenho que decorar para fazer a prova. Você pode até tirar nota ruim na prova. Prova é só prova, gente, que você precisa ter na cabeça o conhecimento. Entendeu? Alguém levantou a mão aqui que eu não estou clicando, eu não sei como. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. O telefone. Não sei o que é isso. Deixa eu ver aqui. Professor, fui eu, mas foi no início, foi por conta que meu telefone estava... Entendeu? Tá. Só Tá bom. Entendeu, gente? Então, isso é só um exemplo para vocês terem a ideia de que é importante vocês decorar. Não é decorar, é aprender mesmo, tá? Porque, gente, isso aqui eu fiz na faculdade, eu nem lembro qual foi o ano que eu vi isso. Mas se eu ver, eu vou lembrar. Se eu ver, eu vou saber. Porque às vezes a gente está fazendo a disciplina, pessoal, e a gente tem... a gente fica, né, com aquela questão da ansiedade, é muita coisa, tem o nosso dia a dia, a gente tem os nossos problemas fora o curso, a gente sabe disso, cada um tem que enfrentar um desafio diário para poder, enfim, a gente sabe disso. Mas, gente, é um esforço que vale muito a pena, entendeu? Aprender compensa sempre muito mais do que decorar. Vá por mim, tá? Olha só, vamos voltar aqui, né? Olha só, essa imagem que vocês estão vendo aí é uma imagem anatômica para você saber em que ponto do indivíduo estão as válvulas, tá? Isso aí, pessoal, é muito importante, né? O pessoal da enfermagem, uma vez ele estava conversando com o pessoal da enfermagem e me disseram, aí eu não vou saber com detalhes, tá, gente? Eu não vou saber com detalhes porque eu não sou enfermeiro. Mas tem uns bizus para você contar as costelas e saber exatamente onde é que está cada válvula dessa. Isso aí vocês confiram com alguém que é da área, com alguém que é enfermeiro, que é alguém que trabalha realmente com o corpo humano de fato, direto. Isso eu não sei, tá? Mas tem como você saber disso. Para que é interessante você saber isso? Porque aquele exame do eletrocardiograma, ele tem pontos específicos que você tem que colocar, entendeu? E aí eu não sei se isso coincide com esse detalhe que vocês estão vendo aí, tá? Então é interessante que vocês pesquisem isso. Pesquisem a importância de saber os pontos, tá? Os pontos importantes do coração. Aí você está vendo aqui a abertura da válvula aórtica, certo? Da aorta. Aqui, ó, da válvula pulmonar. Aqui da tricúspide e aqui da bicúspide, que a gente já viu lá na imagem, tá? Vamos nessa.
Vamos ver agora os vasos sanguíneos, né? A gente só falou de coração, gente, olha só. São 8 horas, né? São 8 horas aqui no meu. Como é que tá indo? Que horas termina a nossa aula? Não tem uma noção? Tem um intervalo agora às 8, até às 8h20, e aí a gente volta às 8h20 e vai até 21h30. Eita. Então quer dizer que a minha aula já acabou. Aqui no meu... Eu acho que só tem 5 minutos ainda, né? Tá, vamos aproveitar esses 5 minutos. Vamos ver esses 5 minutos logo. Alguém tem alguma dúvida? Alguém quer perguntar alguma coisa? Eu lembro que eu fiquei de tirar dúvidas, né? Alguém quer perguntar alguma coisa? Deixa eu ver. Peraí. É muito difícil. Deixa eu ver, o que é difícil, Juliana? É Juliana, né? É. Vamos lá, cadê aqui? Peraí, deixa eu ver as perguntas aqui. Ah, tenta sair e voltar, não tô vendo. Deixa eu ver aqui, a Rodaica comentou alguma coisa aqui, deixa eu ver aqui. Vixe, cadê? Eu cliquei pra ver e sumiu. Pronto, peraí, pronto, cadê? Eita, questão... Átrio direito recebe sangue venoso e bombeia para o ventrículo direito. Perfeito. Válvula tricúspide impede o refluxo do sangue do ventrículo direito para o átrio direito. Tricúspide, perfeito. Ventrículo direito bombeia sangue para os pulmões. Ventrículo isso mesmo. É porque eu leio, aí fico... Olha só como a lombra doida. Eu leio, aí fico imaginando na minha cabeça a imagem. Para poder lembrar. Tá? Mas tá correto, é Rodaica, né? Tá correto, tá? Vamos aqui, ó. Grande circulação sistêmica. Átrio esquerdo recebe sangue oxigenado. Isso aqui é fisiologia, vou pular, tá? Mas tá correto. Válvula bicúspide impede refluxo do sangue. Isso, tá correto. Não, vem menos o quê, pô? Pô, foi mal. Aí, ó, circulação sistêmica é quando lá do sangue tá saindo do tronco da aorta, certo? Pelo lado esquerdo. E da aorta vai se ramificar para todas as partes do corpo. Vai ter a que vai se ramificar para a parte proximal, que é a parte próxima do cérebro, aquela que vai lá até as coronárias, tá? E aí vai ter as ramificações para a aorta abdominal, para a aorta, enfim, certo? Descendo pelo corpo pelo lado esquerdo. Vamos ver aqui. No Pinterest tem desenhos por etapa para facilitar a identificar massa. Olha aí, a dica boa aí, ó. Sim, voz massa. É isso aí, cada um, né? Lendo em voz alta, dúvidas todas. qual é a... Chega no dia da prova, qual é a sua dúvida? Não, a prova que é a dúvida. Gente, isso aqui é complexo, gente. Mas é fascinante. Gente, é sério, é fascinante. É fascinante. Tá? Quando você começa a entender um pouquinho mais, velho, você fica fascinado pela coisa. Deixa eu passar logo aqui para uma imagem que tem os vasos. Pronto, para explicar logo para poder ser mais direto, né? Já que eu não tenho muito tempo. E aí eu vou jogar esse slide, pessoal, lá no grupo da... Aí eu não sei se vocês montaram um grupo. Não tem um grupo da disciplina, pessoal? No Instagram não, no WhatsApp, para poder jogar os materiais lá, porque eu não sei como salvar aqui, tá? Eu não sei, eu sou meio analfabeto aqui, analfabete aqui nesse aplicativo. Aí eu não sei, mas olha lá. Do lado esquerdo, essa vermelha, né, que tá o nome aqui artéria, e esse aqui do outro lado, mais esquerdo, tem o nome veia. Tá? Olha só, os 3 vasos, eles têm 3 camadas, tá? Tá vendo que aqui na veia, ó, na artéria, tem um mais vermelho, aí tem um aqui com umas bolinhas, e aqui dentro tem uma lá, meio fragmentada aqui, tá? Olha só, eu tenho uma túnica chamada de íntima, que é a mais interna, que é feita de endotélio. Eu tenho a túnica média, certo? Eu tô passando aqui uns detalhes para poder ganhar tempo, tá, gente? Eu tenho aqui a túnica média, que é essa muscular aqui, ó. E tem uma túnica adventícia ou externa, tá? Que é essa mais externa aqui, ó. É adventícia ou externa. Os 2 vasos têm isso, tá? Tanto veia quanto artéria. Mas a diferença de artéria para veia, pessoal, é porque, primeiro, o calibre de capacidade sanguínea da veia é maior do que a artéria. Dá para ver, né? O vaso aqui é mais grosso do que esse. E dentro da veia, existem válvulas. Essas válvulas, pessoal, é o que garante o refluxo do sangue do seu pé para o seu coração. O sangue vem, ó, o sangue faz assim, ó. Essas 2 válvulas, nossa, volta, mouse, poxa. Essas 2 válvulas que vocês estão vendo aqui, ó, elas vão abrir lateralmente, tá?
esse detalhe aqui, ela escorre para esse lado, esse detalhe aqui, ela abre para esse outro. Aí o sangue, pessoal, ele é espremido nessa parte aqui embaixo. Poxa, mouse, volta, mouse, pronto. Nessa parte aqui de baixo, você vai ter as contrações de músculos. E os músculos, eles literalmente comprimem esse ponto aqui do vaso. E aí eles forçam o sangue a subir por essa válvula. Só que quando o sangue passa daqui, ó, da parte de baixo, até aqui a parte de cima, o sangue cai aqui, ó, nas válvulas, né, nessas laterais. E aí quando ele cai, ele se acumula e fecha a válvula. Então, à medida que o sangue fecha as válvulas nesses pontos aí, o sangue não retorna. O sangue vai subindo, mesmo com tração da gravidade, tá? Outra diferença, pessoal, é que as artérias, elas têm uma flexibilidade muito maior. Elas aguentam uma pressão interna muito maior do que as veias, tá? Apesar das veias terem, né? Porque assim, a veia pulmonar e a artéria pulmonar, isso vai ser a exceção, tá? Mas na verdade, pessoal, o que vai acontecer é que esses vasos, quanto mais distantes eles ficam do coração, ó, pronto, tá aqui o esquema que eu falei, ó. Tá vendo, ó? O sangue sobe, se acumula nas válvulas, certo? A válvula fecha, a musculatura contrai e o sangue sobe, tá vendo? E é isso, tá? Os capilares sanguíneos, ó. É que quanto mais distante o vaso tá do coração, mais fino ele vai ficando, tá? É por isso que tem nomenclaturas, pessoal, que colocam assim, ó. Artéria, arteríola e capilar. Ou seja, artéria mais espessa, arteríola um pouco mais fina e capilar bem fininho. É o vaso que você encontra geralmente nos seus dedos, né, nas ramificações, na parte mais periférica do corpo. A mesma coisa acontece com a veia. Veia, venícula e capilar. Beleza? Então, gente, ó, são 8 e 2 aqui no meu, tá? Deixa eu ver se tem alguma pergunta, alguma dúvida. Certo? Oi. Uma dúvidazinha. Você falou veia venícula. É que eu tinha visto e anotado que era veia, vênula, capilar. É a mesma coisa. É a mesma coisa, é um sinônimo. É um sinônimo, sim. Tá certo. Tá errado não, tá? Viu? Venícula, ou como é que é o outro que você falou? É venícula ou... Poxa, agora esqueci a palavra. Vênula. Pronto, veia venícula. É a mesma coisa, Rodaica. Por exemplo, lembra quando eu falei de válvulas ou valva? Tu vai encontrar livro que chama de valva. Tu vai encontrar livro que chama de válvulas. É a mesma coisa, tá? É o mesmo conhecimento. Deixa eu ver aqui, circulação pulmonar. Deixa eu ver aqui, colocar aqui alguma coisa. Poxa, peraí, sai aí, velho. Gente, já libero vocês para o intervalozinho aí, tá? Cadê? Poxa, pronto, cadê? Onde é que eu tava? Vai ter chamada? Não sei, ó. Cadê? Essa sim, colocar a aula. Cadê? Colocar a aula no stream. Eu não sei como é que bota. Eu vou procurar aqui. Se eu não souber, gente, monta um grupo aí que eu jogo para vocês de boa. Tá? Vou fazer um mapa assim. Faz o mapa, velho. Se acha melhor, faz mesmo. Tá? Circulação pulmonar. Vamos aqui, ó. Circulação pulmonar é a que ocorre entre o coração e o pulmão. Pulmão, coração. Isso. Circulação pulmonar é essa, Rebeca. E circulação sistêmica, coração, tecidos, coração. Não só tecidos, tá? Coração, tecidos, órgãos, células, tudo. Entendeu? Sempre pensei que fosse... sempre pensei que fosse o contrário quanto ao calibre dos vasos. Não. Deixa eu ver se tem mais algum aqui. Coloca o slide no stream. Fazer o grupo. Gente, faz o grupo aí, tá? Vou jogar aqui meu WhatsApp aqui para vocês, tá? 9. Faz o grupo da disciplina, que eu jogo o slide lá, tá bom? Eu não sei se tem grupo, eu não sou muito em todos os grupos. Tá? Pronto, faz aí, me joga lá, que a gente monta o grupo só da disciplina, que fica só jogando as colar. Porque pode ter gente da enfermagem, tem gente da farmácia e tal. Então, gente, por hoje é só, tá? Se tiver ficado dúvidas, críticas, questionamentos, né? Me procurem, que se eu souber, se eu puder, eu ajudo, tá bom? Davidson, você tem que encerrar a reunião, tá? Pronto, tranquilo. Vou encerrar aqui. Tu vai nos 3 pontinhos encerrar a reunião, que aí você vai botar todo mundo para fora. Pronto. Valeu, gente. Falou.